Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui do Mundo e hoje a gente vai comentar o livro Formação da Literatura Brasileira de Antônio Cândido, a nossa leitura compartilhada de 2020, durante todo o ano de 2020. Anualmente ou semestralmente eu escolho, ou vocês me ajudam a escolher, uma obra de não ficção para ler e comentar mensalmente um trecho. Faço a divisão de capítulos por mês e no mês seguinte faço um vídeo comentando o trecho escolhido para a leitura do mês anterior. Vou deixar aqui embaixo no box de informações a divisão dos capítulos aqui de formação da literatura brasileira do Antônio Cândido. Hoje a gente vai ver os capítulos 6 e 7, porque são referentes à leitura do mês de abril. Sempre na última semana do mês, provavelmente a última quarta-feira do mês, eu publico o vídeo comentando. O que temos aqui de mais interessante já no capítulo 6? É o momento do fim do arcadismo. Mas assim, falar fim do arcadismo não quer dizer que a partir do dia X, horário Y, parou-se de produzir literatura dessa escola estética. Não, o fim é um fim assim conceitual, é um conceito que já está ficando ultrapassado, vem surgindo nova coisa aí no lugar. E a gente sabe que depois do arcadismo veio o romantismo, mas assim, os dois coabitaram pacificamente por um bom período. Tanto que, embora o romantismo negue muita coisa do arcadismo, praticamente tudo, num primeiro momento não negava, porque eles estavam juntos ainda, né? Um estava deixando de estar em alta, deixar de estar em alta não é morrer, e o outro estava surgindo. O romantismo foi a primeira escola estética, porque o romantismo não é escola literária, ela é muito mais que literária, ela é estética. O romantismo, além de ser uma grande escola estética, foi a primeira escola literária do Brasil, assim, que teve uma característica nacional. Claro que não aconteceu só aqui, mas como o romantismo surgiu no momento de identidades nacionais, busca de identidades nacionais, o Brasil também passou por essa experiência. Arcadismo, barroco, eram movimentos que valorizavam cultura que não era nossa, não tinha a ver com identidade nacional, não tinha nada disso. Se a gente pensar, a gente teve primeiro a Antiguidade Clássica, depois tivemos Idade Média, totalmente diferente. Depois tivemos Renascimento, que é o quê? Clássico, de novo, a volta da valorização do clássico. Depois do Renascimento tivemos Barroco, também valoriza o clássico. Depois do Barroco tivemos o Arcadismo, que é o neoclassicismo, que também valoriza o clássico. E depois tivemos o romantismo. Então percebam que antes do romantismo só a Idade Média não valorizava o clássico. Porque se a gente pegar de Renascimento até Arcadismo, a gente tem ali um classicismo. Claro que esses movimentos não são iguais, não são todos clássicos da mesma forma, mas todos valorizam o clássico, com exceção da Idade Média. O romantismo, ele procura romper com tudo isso, mas é por isso que ele se volta para a Idade Média. Analisando bem o romantismo, a gente percebe que é um movimento estritamente burguês, né? Tudo a ver com o iluminismo, que é estritamente burguês. Esta predominância do eu, do individualismo que vai, né, ficando forte, tem tudo a ver com o romantismo. Por quê? Com o clássico, a gente tem uma busca pela harmonia, uma busca pela estabilidade. Não é à toa que a expressão estética mais valorizada pela Antiguidade Clássica era a escultura, mais do que a pintura, mais do que qualquer outra coisa, porque a escultura tem aquela estabilidade, e eram esculpidas, nas figuras eram esculpidas de maneira bem harmônica e estável. Então era a arte superior da Antiguidade Clássica. E esta harmonia e estabilidade, conforme eu já falei, foi dada por Zeus quando organizou o cosmos lá na luta com os titãs. Isso pressupõe que para todas essas escolas literárias que valorizam o clássico, que o que é valor é dado pelo exterior, ou seja, algo estável, algo já estabelecido desde a antiguidade lá pelos deuses. É uma coisa já posta, já dada, que precede a própria existência do ser, né? Estão lá valores estabelecidos que você tem que buscar, valores ideais que você tem que buscar atingir. É uma valorização do exterior de coisas já dadas.
E toda a interioridade das pessoas tinham que se adequar ao que era considerado harmonioso e estável. O romantismo rompe com tudo isso porque a gente tem ali uma valorização da interioridade, uma valorização do eu, que só foi possível graças ao capitalismo, ao individualismo, a tudo aquilo que começou a acontecer com a modernidade, né? Lá no século, lá no Renascimento, começou a acontecer lá, a introspecção e tal. O romantismo, ele valoriza extremamente este eu, é por isso que a gente tem muito poema lírico, né? Os poemas aí são líricos naquele sentido de um eu que fala com vazio, um eu que se incomoda com o que é dado, um eu que questiona, é uma interioridade estranhando a exterioridade, o que antes não era possível, porque a exterioridade era um modelo a ser alcançado. Quem se interessar mais por isso, naquele vídeo Mitos Modernos, ou duplo, eu falo bastante deste choque dos românticos com esses modelos e tal. Eu falo bastante porque eu estava falando do duplo, essa extensão toda que vai para os extremos, e por isso que eles se voltam para a Idade Média. Aqui eu não vou falar muito, porque senão vai ficar muito longo. O romantismo estava ali buscando uma identidade nacional. Isso faz com que o romantismo seja muito característico em cada país, porque cada país está ali buscando a sua identidade nacional. E é claro, aqui pra gente a independência do Brasil era o ícone assim da identidade nacional. A busca, ora, estamos livres da influência europeia, né? Era o que se pensava. Então vamos buscar o que é genuinamente nosso. O que faz o Brasil Brasil? Qual é a nossa identidade? Então era um movimento mundial, digamos, pelo menos no mundo ocidental, mas que pra gente tinha um valor muito próprio por conta da nossa independência. Assim, a gente também não pode deixar de pensar, inclusive o Cândido fala aqui, toca nesse ponto, que com essa exteriorização do eu, esse estado de fala com vazio, é claro, ele não usa essas palavras, mas pensem que, pela primeira vez, o sujeito se sente livre para externar o que sente, para externar suas angústias e tal, de maneira literária. A gente está pensando aqui mais especificamente em poesia. Pense o tanto de coisa cafona e de mau gosto deve ter saído. O Antônio Cândido tem até um tópico aqui falando do mau gosto. Porque a gente não tinha ainda uma tradição, a gente não tinha hábito de ser assim, de produzir com essas diretrizes, com esses valores, né? Então, assim, deve ter surgido muita coisa ruim, muita. Porque essa liberdade dada pelo momento histórico de iluminismo e tal, pela valorização do eu e pela ruptura, né? A ruptura sempre traz uma força, essa ruptura com o clássico. Ora, não quero mais saber de preceitos, de harmonia e tudo mais. O que é bem interessante aqui, abordado pelo capítulo 7, é que, com a vinda da família real, a gente começou a ter instituições brasileiras representativas, Biblioteca Nacional, Banco do Brasil, instituições assim, de grande porte, que existem até hoje, né? Que são instituições muito comuns nessa época de formação de identidade nacional em todo o mundo, né? Então, as bibliotecas nacionais começaram a surgir no século XIX por conta desta valorização, desse nacionalismo. Aqui no Brasil havia uma euforia tão grande que começaram a produzir poemas épicos, assim, como os Lusíadas. Então, assim, tinha a Brasilíada, de Tomás Antônio dos Santos, a Alfonsíada, do Antônio José Osório de Pinhal Leitão. Eu fiquei pensando, será que foram buscar também um passado mítico? Eles estavam achando que era o momento. Ainda não tinha acontecido a independência, que foi em 1822. Mas a gente já está naquele clima ali de liberais querendo a independência e tudo mais. Essa euforia dada também pelo nacionalismo, pelo iluminismo e por tudo isso, fez com que tudo ficasse bem efervescente. Muita coisa acontecia. Então muita gente defendia a monarquia nos seus poemas e tudo mais. Eu até falei para vocês, cartas chilenas, no começo do século XIX. Então, assim, tinha um pouco de tudo aqui, neste momento. Aí o Cândido fala, surgiu nesse momento uma vida intelectual brasileira. E aquela euforia dos europeus também veio para cá, né, dos iluministas, direitos, liberdade, não sei o quê. Por mais que a gente defenda a liberdade, direito para todos, não sei o quê,
essas coisas não impactam as classes mais pobres? Essa busca de identidade nacional, luta por direitos, liberdade de expressão, essas coisas todas, são questões que não tocam as camadas mais pobres. Essas estão sempre preocupadas com a sobrevivência do corpo, necessidades fisiológicas, de ter comida na mesa. Até hoje, se a gente parar para pensar, é assim, né? Sempre vai ser assim. Os mais pobres nunca vão estar conectados totalmente com essas buscas todas. Então, havia uma vida intelectual, mas não era para todos, porque havia muitas pessoas analfabetas, poucas pessoas com condição de acessar, de ter acesso a essas coisas. Quando eu falo acesso, não é só acesso, não estou falando de dinheiro, né? O acesso não é só você ter contato, o acesso tem que ser intelectual. Então, assim, não eram todas as pessoas que eram preparadas intelectualmente para curtir, para usufruir, para ter fruição com essas coisas. Ou melhor, antes, para considerá-las importantes, literatura como algo importante, poesia, até hoje é assim. Sem falar que havia poucas bibliotecas, quase nada de livraria, então assim, pouca coisa chegava aqui, nem muita coisa era produzida, então assim, o Brasil estava começando a se estruturar no início do século. Olha só o que o Cândido fala. Em consonância com as fórmulas ilustradas, elas procuraram fundir no cidadão o intelectual e o político, propondo-lhes como critério de identidade e dignidade a participação nos grandes problemas sociais. Percebam que esses anseios são os anseios nossos de hoje. São muito difíceis de serem alcançados, atingidos por conta dessa diferença. A gente não pode achar que são todos cidadãos, todos são iguais perante a lei. Essa igualdade tem que existir no âmbito jurídico, porque no mais não há igualdade, não tem como haver. Não há nem igualdade de interesses, imagina, vai ter igualdade de condição. Então, esse é o ideal. Pensa, fundir cidadão, intelectual e político. Se fossem duas dessas coisas, já seriam questões difíceis de serem atingidas. Imagine três. Aí depois, mais adiante, o Cândido fala, mas quase todos sentiam que essa ampla promoção das luzes não se poderia efetuar dentro das restrições materiais e espirituais impostas não pelo regime colonial, como pelo governo joanino, depois que se trasladou para aqui. Uns queriam liberdade de opinião e manifestação dentro da união com Portugal, outros sentiam que a consequência natural de tais reivindicações era a separação, e por aí vai. Então, era muita coisa acontecendo, muitos interesses em voga. E depois, mais pra cá, ele começa a falar das coisas que circulavam por aqui, os periódicos. Então, assim, a gente está no momento de folhetins, jornais, as coisas eram publicadas em jornais, e os jornais tinham um perfil, uma identidade, coisa que hoje isso está muito mais diluído. Ele fala de um periódico chamado O Patriota, que ele diz assim, definiu um tipo de revista brasileira que ainda não desapareceu de todo em nossos dias. Que era uma revista com muita variedade e tal. Aí ele comenta aqui alguns perfis, algumas pessoas que se destacavam aqui na época, que eram editores de jornal. Ele fala do Frei Caneca, né? Eu gosto do Antônio Cândido, que assim, ele fala até mesmo de pessoas ilustres, sem aquela preocupação de ter que agradar. Então assim, ele não fala muito bem do Frei Caneca, ele fala, as suas ideias são as comuns do tempo, expressas sem maior personalidade. Então ele é um crítico, de fato, né? Ele valora positivamente ou negativamente, independente de quem está na berlinda. Os pontos mais importantes são esses, desse trecho que eu destaco. E agora o livro está ficando bem interessante, né? Para o próximo vídeo a gente já vai ter muito mais coisas assim, mais próximas da gente, que a gente estudou na escola, que a gente viu autores e tudo mais, tá bom? Então me digam o que vocês estão achando da leitura, quem está lendo, se está gostando. A gente já está aqui, acho que quase no meio ou no meio, tá bom? Comentem aí o que vocês estão achando e que eu vou adorar trocar figurinhas. Certo? Muito obrigada, beijos e tchau.